João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isto porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vamos orar?
Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida e proclamada neste lugar, e que agora o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra seja viva em nós, para que nós possamos cumprir os Teus propósitos, ó Pai. Nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a missão da igreja. Esta é a terceira mensagem que nós vamos fazer sobre este assunto. Ainda temos mais duas, né? Eu disse que era um total de 5 mensagens. Lembrando que na primeira mensagem nós falamos sobre o quê? Quem lembra? Muito bem, é isso aí mesmo. Primeira mensagem nós falamos sobre o quê? Só o pessoal aqui da frente que lembra? Pastor, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Falamos sobre a parábola da ovelha perdida. A missão da igreja é não deixar ninguém para trás. A missão da igreja é ir atrás da ovelha que se perdeu, colocá-la nos seus ombros e trazê-la de volta ao aprisco. Depois, na segunda mensagem, nós falamos sobre o quê? Muito bem, isso aí mesmo. Lembra pelo menos sobre quem nós falamos? Falamos sobre um homem que era baixinho. Só lembra do defeito do homem, né? Que era baixinho. Falamos sobre Zaqueu. Jesus disse: eu preciso estar na tua casa hoje. Jesus tinha a intenção de estar na casa de Zaqueu, e quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele entrou na vida de Zaqueu também, e naquele dia houve salvação. E a missão da igreja é buscar e salvar o perdido. Hoje nós vamos falar sobre o amor que atravessa barreiras. Você guardou o tema? Semana que vem eu vou perguntar, hein? Qual o título? O amor que atravessa barreiras. Meus irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui no texto é o versículo 4. Pode colocar aí na tela, por favor. Quando Jesus sai, né? Voltando aqui nos versículos anteriores, quando Jesus deixa a Judéia para ir até a Galiléia, né? No versículo 3 fala que ele deixou a Judéia para ir à Galiléia. O versículo 4 diz que era necessário passar pela região da Samaria. Ora, meus irmãos, se eu perguntar a você, como é que eu faço para chegar daqui até a freguesia? O que você vai me responder? O pastor está perdido. Como é que ele sai daqui da igreja e chega na freguesia? Desço aqui a rua Caviana, viro para onde? Você não sabe nem chegar na freguesia, gente. Misericórdia. Tem que comprar um GPS para vocês. Desceu aqui a rua Caviana, pega para a esquerda ou para a direita? Pega para a direita, Cafundá, né? Vai descendo ali para, meu Deus, Godofredo, Viana. Depois entra ali no Fuscão Preto ali, Nelson Cardoso, e faço o quê? Geramário Dantas. E vou toda a vida, né? Aí eu não sei, entro ali na Pau-Ferro e erro o caminho. Mas só tem esse caminho. Eu posso, pelo contrário, pegar a esquerda, entrar na rua de trás, sair aqui na Tindiba e pegar a Tindiba reto também. Eu vou sair na freguesia? Então tem mais de uma maneira de chegar na freguesia? Tem ou não tem?
Havia mais uma maneira de sair da Judéia e chegar na Galileia? Provavelmente. Mas o texto diz que Jesus tinha a intenção de passar aonde? Em Samaria. Qual era o problema de passar em Samaria? Os judeus e os samaritanos, eles não se davam, era uma relação de ódio. Havia um grande preconceito, uma forte rejeição dos judeus para com os samaritanos, e isso vinha de longo tempo, porque os judeus não consideravam mais os samaritanos como uma linhagem pura, apesar de que a gente vai ver aqui no texto que a mulher samaritana diz: olha, nós também somos descendentes de Jacó, mas por causa da Síria, os samaritanos se tornaram um povo misturado. Então havia um forte preconceito dos judeus para com os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus rejeitavam, os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro. Agora, Jesus, ele era judeu ou era samaritano? Jesus era o que, gente? Judeu. E como um bom judeu, ele deveria amar ou odiar os samaritanos? Como um bom judeu, judeu raiz, ele deveria amar ou odiar os samaritanos? Odiar. Os judeus eram ensinados a quê? A odiar os samaritanos, a rejeitá-los, a não passar perto, a não se misturar, a não entrar em contato. Se Jesus era um bom judeu, provavelmente ele foi ensinado a quê? A não chegar nem perto. Só que no versículo 4 diz que Jesus quis passar em Samaria, porque Jesus estava mais preocupado com as pessoas do que com os preconceitos. Você entendeu o que eu disse? Pode repetir? Jesus estava mais preocupado com as pessoas do que com o quê? Com os preconceitos. Para cumprirmos a missão que Deus nos deu, nós vamos precisar atravessar barreiras. Jesus, ele foi intencionalmente, ele não precisava passar por Samaria, haviam outros caminhos, mas Jesus quis passar. Assim como ele quis estar na casa de Zaqueu, assim como ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu preciso estar na sua casa. Ele disse para os discípulos: vamos passar por Samaria. Versículo 6. Quando ele chega naquele lugar, ali ficava o quê? O poço de Jacó. Foi um poço que Jacó abriu na época da sua peregrinação, e aquele poço sustentava o povo até aqueles dias. E quando Jesus chega ali no poço de Jacó, já perto de Samaria, Jesus faz o que, gente? O que Jesus fez? Ele sentou-se junto ao poço. Ele sentou junto ao poço para quê? Para curtir a paisagem? Para tomar água de coco? Ele sentou junto ao poço para quê? Para quê? Para descansar? Por que ele tinha que descansar? Por que Jesus tinha que descansar? Porque o texto diz que ele estava o quê? Cansado. E sabe o que acontece com pessoas cansadas? Sabe o que acontece com pessoas cansadas? Pessoas cansadas não conseguem se relacionar. Às vezes nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, estamos lidando com tantas coisas,
E aí quando chega a hora de lidar com pessoas, o que acontece com a gente? A gente está cansado. E aí chega a hora de lidar com pessoas, chega a hora de lidar com os relacionamentos, a gente está cansado, a gente está estressado. E aí o que a gente faz com a pessoa que chega perto da gente? A gente rosna, a gente mostra as unhas, porque a gente está o quê? Então, o que Jesus fez? Quando ele chegou junto ao poço, o que ele fez? Ele foi descansar, ele parou. Por quê? Porque ele sabia que ele foi ali com um propósito. E qual era o propósito de chegar? Qual era o propósito de Jesus em chegar naquele lugar? Ele queria encontrar alguém. E para encontrar alguém, para se relacionar com aquela pessoa, para fazer o que ele precisava fazer, ele precisava descansar. E às vezes você está com um problema com colegas de trabalho, não é verdade? Às vezes você está com problemas com seus familiares, às vezes você está com problema com seus colegas de escola, às vezes você está com problema no dia a dia com os seus semelhantes, às vezes você está com problema com o seu cônjuge, e o problema é resultado do quê? Do cansaço. Você está cansado, sobrecarregado. Se até Jesus parou para descansar, o que você precisa fazer? Se você quer cumprir a missão que Deus te deu, se você quer cumprir a missão que o Senhor outorgou à igreja, se você quer se relacionar com pessoas, você vai precisar parar e descansar. Que amém fraco, hein? Amém, igreja? Pessoas estressadas não se relacionam bem com outras pessoas. Pessoas cansadas não se relacionam bem com outras pessoas. Então, Jesus foi até aquele poço de forma intencional, ele queria passar por Samaria. Segundo, quando ele chegou lá, ele descansou primeiro. Somente depois de descansar é que ele começa a falar com aquela mulher. Versículo 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. O que acontece? Enquanto Jesus estava descansando, por volta do meio-dia, aquela mulher chega para buscar água. E quando aquela mulher chega para buscar água, Jesus pede a ela: me dá de beber. E então, descansado da viagem, agora pronto para iniciar um relacionamento, pronto para dar atenção àquela mulher, então Jesus começa a conversa. E ele começa a conversa da maneira mais simples. Jesus não olhou para ela e falou assim: ó, mulher samaritana, saiba que eu sou o Messias, e eu vim aqui porque eu tenho um plano e um propósito na sua vida. Foi isso que ele fez? Não. Às vezes a gente quer começar uma conversa com alguém, às vezes a gente quer falar de Jesus para alguém, e a gente quer começar falando sobre grandes coisas, mas para começar a falar de Jesus, a gente começa pelo básico. A porta de entrada para qualquer conversa, ela se inicia de uma maneira simples. Jesus estava cansado da viagem, ele estava ali descansando, havia um poço, chegou uma mulher para pegar água. Como é que Jesus começou a conversa? Você pode me dar um pouco de água para beber? Aquele pedido de Jesus iria mudar a história da vida daquela mulher, mas ela não sabia. Mas Jesus, ele sim sabia. Então, quando você quiser falar de Jesus para alguém, comece pelo simples, comece pelo básico, né? Talvez você esteja querendo falar com alguém, você vai chegar para a pessoa e você vai perguntar: como é que você está? Como está a sua vida? Como você tem passado? Como é que está a tua esposa? Como é que está o teu esposo? Como estão os seus filhos? Como estão os seus filhos? Você percebe que não é tão difícil assim começar uma conversa, sim ou não? O problema é que a gente não rompe a barreira. A gente fica preso
nos nossos preconceitos, a gente fica preso no nosso mundo que a gente criou, a gente fica preso naquilo que a gente imaginou e a gente não rompe essas barreiras. Barreiras, elas podem ser rompidas com um simples gesto. Um simples gesto pode romper grandes barreiras. Você pode dizer amém? E aí no versículo 9 a mulher fica intrigada com o pedido de Jesus. Por quê? Porque aquela mulher olhou para ele e percebeu que ele era um judeu. E samaritanos e judeus não se davam, eles se odiavam. E ela pergunta: como sendo um homem judeu, você pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Felizmente, o Deus a quem nós servimos, Ele não tem nenhum tipo de preconceito. Amém, irmãos? O Deus a quem nós servimos, Ele não tem nenhum tipo de preconceito. Ele vai em busca de todos. Jesus, ele foi atrás daquela mulher. E é interessante que no versículo 10, quando ela questiona o fato dele estar se dirigindo a ela, quando ela questiona o fato dele ser judeu e pedir água a uma mulher samaritana, qual foi a resposta de Jesus? Versículo 10, pode ler aqui. Se você conhecesse o dom de Deus, oh, aleluia, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem é que está pedindo água a você, é você que pediria água, e eu te daria água viva. Você percebeu que Jesus começou a conversa como? Primeiro ele estava cansado da viagem, ele parou para... Pessoas cansadas não conseguem se relacionar. Depois, quando a mulher chega, ele inicia a conversa de uma maneira muito simples: você pode me dar água para beber? E quando a mulher questiona porque um judeu estava pedindo água a samaritana, ele diz: mulher, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem está pedindo isso a você, aí ele começa a entrar nas coisas do céu. É você quem me pediria e eu te daria água viva. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela simbolicamente que a água que ele tinha para oferecer para ela não era uma água estagnada, não era uma água podre, mas era a possibilidade de uma vida eterna. O que Jesus tinha para falar com ela era muito mais precioso do que a água do poço de Jacó. O que Jesus tinha para entregar a ela naquele momento, aquela barreira que precisava ser vencida e ultrapassada, era em prol de algo muito maior do que apenas matar a sede de forma provisória, era receber vida eterna. E o que está em jogo na missão da igreja é anunciar esta vida eterna que Jesus quer oferecer a todos quantos creiam que Ele é o Senhor das suas vidas. A todos. Então entenda, meus irmãos, que a água viva que Jesus estava oferecendo era esta possibilidade de uma vida eterna junto ao Pai. Versículo 12. Diante desta narrativa de Jesus, a mulher então o recebeu de braços abertos. A mulher disse: ah, que bom, Senhor, que eu te encontrei. Ah, Jesus, que honra maravilhosa recebê-lo aqui no povoado de Samaria. Foi isso que aconteceu? Quando a gente vai falar de Jesus, muitas vezes
a primeira resposta que a gente recebe é uma negativa. Muitas vezes, quando a gente vai apresentar o Evangelho para alguém, a primeira resposta que a gente recebe não é uma resposta de braços abertos. Pessoas muitas vezes vão olhar e vão dizer: o que está acontecendo? Qual foi a resposta da mulher para a frase que Jesus falou para ela? Se você soubesse quem eu sou, se você conhecesse o dom de Deus, é você que me pediria água viva, e eu daria a você esta água, e você nunca mais teria sede. Diante desta fala de Jesus, qual foi a resposta da mulher? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Ao invés de abraçar aquele que estava diante dela, aquela mulher ainda quis tirar alguma satisfação com ele. Por acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? E quantas vezes você vai falar de Jesus para alguém, você vai levar o Evangelho para alguém, e a pessoa fala para você assim: por acaso você está achando que você é melhor do que eu? Já aconteceu com você? Sim ou não? Você vai lá com todo amor, com todo carinho: olha, eu quero falar para você de um Deus que salva, cura e liberta, eu quero falar da vida eterna, eu quero falar do amor de Jesus, e a pessoa olha para você e fala assim: por acaso você está achando que você é melhor do que eu? E muitas vezes, quando a gente escuta esse tipo de fala, de resposta, muitas vezes a gente vira as costas e vai. Mas não foi isso que Jesus fez. Eu quero lembrar a você que Jesus está atravessando barreiras, Ele está rompendo preconceitos, e Ele estava ali apresentando algo que aquela mulher não conhecia. E quando Ele apresentou o dom de Deus, quando Ele apresentou a água viva, aquela mulher não recebeu de pronto. Aquela mulher questionou, aquela mulher indagou, aquela mulher meio que disse assim: olha, por acaso você é maior que o nosso pai Jacó? Quem você pensa que é? E então Jesus, amorosamente, Ele insiste em continuar falando com aquela mulher, versículo 13. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa manhã, meus irmãos. Nós precisamos aprender a insistir, porque o que está em jogo é a vida eterna. O que está em jogo na missão da igreja é a vida eterna. Em Apocalipse fala de que depois que Jesus julgar este mundo, e a Satanás e as suas bestas e os seus demônios e todos os seus seguidores, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre e sofrerão por toda a eternidade. Então o que está em jogo é a vida eterna. Jesus foi bem claro: eu tenho uma água viva, que quem beber dela não terá mais sede. E quando a mulher insinua uma possível rejeição, Jesus insiste com amor, com graça, e Ele volta para ela e diz: quem beber desta água voltará a ter sede. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você pode dizer amém? Em outras palavras, volte para o versículo 13, por favor. Jesus estava dizendo que a vida do ser humano se resume a buscar os seus próprios prazeres. A vida do ser humano consiste em buscar satisfação.
E quando você alcança aquele objeto que você julga que vai satisfazer a você, sabe o que acontece? Você fica satisfeito? Normalmente, quando você quer muito alguma coisa e você consegue, logo depois de conseguir, você fica plenamente satisfeito? Talvez por algum tempo, você até fique satisfeito. Mas em algum momento vai brotar no seu coração de novo uma insatisfação, porque nada neste mundo pode satisfazer o coração do ser humano, a não ser a presença de Deus. Quando você quer muito comprar uma casa nova, uma casa própria, melhor dizendo, você mora de aluguel e você fala assim, o sonho da minha vida é ter uma casa própria. Aí você vai, olha a casa própria e você consegue comprá-la, e quando você está olhando para aquela casa que você está comprando, ela é a melhor casa do mundo, sim ou não? Aí você muda, aí a melhor casa do mundo passa a mostrar para você o quê? Tudo aquilo que você precisa consertar. Ela começa a mostrar os seus defeitos. Aí você fala, meu Deus, para que eu fui comprar essa casa, Jesus? Oh, misericórdia. Mas não era a melhor casa do mundo? Porque a água que a gente bebe, daqui a pouquinho a gente sente o que de novo? Mas a água viva, a vida eterna, ela nos preenche por completo. E é disso que Jesus estava falando com aquela mulher. Jesus estava dizendo para aquela mulher, em outras palavras, você pode buscar satisfação em muitas coisas, mas você vai voltar a ter necessidade. Mas quem encontra Deus não precisa de mais nada. Não precisa. Porque em Deus nós temos satisfação plena. Meus irmãos, aqueles que estão plenamente em Cristo podem morar num luxuoso palácio ou podem morar numa pequena casa, mas eles vão estar tão felizes que o exterior não faz a menor diferença. Quem está plenamente satisfeito em Cristo pode andar no carro mais luxuoso ou pode andar no carro mais inferior, mas o seu coração vai estar pleno da presença de Deus. E é disso que Jesus está falando com aquela mulher. Enquanto nós buscarmos a satisfação nas coisas do mundo, nós vamos ser sempre insatisfeitos. Mas quando nós buscamos o alto, quando nós buscamos a presença de Deus, o nosso coração vai estar plenamente satisfeito. Você pode dizer amém? Amém. Versículo 14, nunca mais. Veja as palavras de Jesus, nunca mais terá sede, nunca mais, porque Jesus estava falando de algo maravilhoso. João capítulo 7, versículo 37, olha do que Jesus estava falando para essa mulher samaritana. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Ele disse isso a respeito de quem? Ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo só é dado após a morte de Cristo Jesus. Voltando a João 4,14, então, Jesus está falando de algo extraordinário, Jesus está falando da presença de Deus, Jesus está falando da certeza da vida eterna, Jesus está falando de salvação. Tudo que você conquistar nessa terra, se você ainda não descobriu, eu vou te dar uma notícia: tudo que você conquistar nessa terra vai ficar aqui.
tá? Essa joia que você está usando aí, que você tanto ama, esse óculos aí que custou caro, né? Esse sapato maravilhoso que você comprou, essa roupa que você escolheu a dedo. Ah, pastor, mas essa roupa é tão especial que eu vou pedir para ser enterrada com ela. Mas você não vai levá-la não, quem vai comer ela é só minhoca. Ela vai ficar lá no buraco. Porque desse mundo a gente não leva nada. A única coisa que a Bíblia diz que nós vamos levar daqui são as nossas obras. As obras nos acompanham, mas as coisas que nós conquistamos neste mundo, elas vão ficar para trás. Então Jesus começou a conversa com aquela mulher pedindo água. E veja como é que ele foi gradativamente inserindo os assuntos do céu. Me dá um pouco de água. Mas você é judeu, pede água a uma mulher samaritana? Ah, mas se você soubesse quem eu sou, se você conhecesse o dom de Deus, era você que me pediria água e eu te daria água viva. Você pensa que é maior do que o nosso pai Jacó? Não, não sou. Mas a água que você beber, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Veja como é que Jesus foi construindo a conversa, amém? E essa é a missão da igreja, é não desistir das pessoas. Porque quando você falar de Cristo para alguém, a pessoa vai retrucar, a pessoa não vai querer ouvir, mas você tem que insistir, com amor, com graça, porque às vezes a gente perde a paciência. Eu não aguento mais falar para esse incircunciso. Pastor, eu não aguento mais falar para esse ímpio. Eu não aguento mais falar de Deus para esse gentio do meu marido ou da minha esposa. Mas Jesus, ele não vai perdendo a paciência. E sabe por que ele não perdeu a paciência? Porque antes de começar a conversa, o que ele fez? Antes de começar a conversa, o que ele fez? Ele recobrou as forças, ele sentou e descansou. Pessoas cansadas não sabem se relacionar. Então Jesus estava ali insistindo, porque ele sabia que aquela mulher precisava dele. Versículo 15. A mulher disse o quê? Bom, se essa água é tão boa, se essa água é tão especial como o senhor está dizendo, o que a mulher falou para Jesus? Então eu quero. Eu quero. Até porque se essa água vai fazer com que eu não tenha mais sede, eu não vou precisar mais voltar aonde? Porque antigamente não sai água da torneira não. A gente reclama às vezes que a gente abre lá a torneira de casa e a água está fraquinha. Naquela época não tinha água na torneira não. Tinha que ir até o poço buscar água. Então a mulher falou: opa, eu quero dessa água. Já que ela é tão boa assim, agora você percebe que Jesus falou das coisas dos céus, mas a mulher entendeu das coisas da terra? Sim ou não? Sim ou não? E quantas vezes você vai falar de Jesus e a pessoa vai levar aquilo para um outro rumo, para uma outra direção, e você tem que continuar com graça, com amor, falando das coisas dos céus, porque nem sempre as pessoas vão entender de primeira a respeito daquilo que Deus quer falar. Versículo 16. Jesus disse: ok. Jesus graciosamente, ao invés de retrucar, Jesus graciosamente, ao invés de oh meu Deus, me fugiu a palavra que eu usar, de corrigi-la, porque Jesus estava falando de uma vida eterna, e a mulher entendeu que era literalmente uma água que ela não teria mais necessidade de voltar no poço. Então Jesus disse graciosamente para ela: tá bom, vá lá, chama o seu marido e volte aqui. Versículo 17. A mulher respondeu o quê? Não tenho marido. Então Jesus disse o que para ela?
você tem razão em dizer que não tem marido. Versículo 18. Porque já teve 5. E esse agora que tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. Pode voltar para o 17, por favor, e vamos seguir. Preste atenção. Aquela mulher, ela não era uma prostituta. Aquela mulher não era uma prostituta. Muito pelo contrário, aquela mulher insistia em acreditar, ela insistia em seguir acreditando no casamento, mesmo depois de fracassos. Ela casou a primeira vez, e ela foi para a segunda, foi para a terceira, foi para a quarta. Ela já estava em quantos maridos? 5. E veja que quando ela fala, não tenho marido, Jesus, ele fala com ela, mas preste atenção na maneira como ele fala. Jesus disse a verdade para ela? Sim ou não? E tem gente que fala assim, pastor, eu sou verdadeiro, eu falo na lata. Tem alguma coisa errada em ser verdadeiro? Tem alguma coisa errada em ser verdadeiro? Não. Mas você precisa ser grosso? Não. Jesus falou a verdade com aquela mulher, mas ele falou a verdade em amor. Quando ele manda chamar o marido, ele já sabia qual era a resposta. Ele falou, vá, chama o teu marido e volta aqui. Quando ela disse, eu não tenho marido, Jesus disse, você tem razão. Você não tem marido, porque você já teve 5. E esse agora que tem, não é o seu marido. O que você disse é verdade. Jesus disse a verdade com amor. E se você quer ganhar pessoas para Cristo, você precisa aprender a dizer a verdade com amor. Adianta você chegar para o seu marido que não é crente e falar, ô, seu infeliz incircunciso, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Sabe o que ele vai dizer para você? Tá bom, sua doida, eu vou para o inferno, lá eu me livro de você. Porque você está insistindo em falar a verdade, mas sem amor. Quando você deveria dizer para essa pessoa com a qual você vive, com quem você se importa, você deveria dizer, eu te amo tanto, que eu quero que você conheça o Deus que me amou. Eu tenho tanto amor pela sua vida, que eu gostaria que você conhecesse o amor de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus, que Ele derramou sobre mim. Você entende isso? Você entende como é diferente, sim ou não? Então, meus irmãos, Jesus poderia ter apontado para aquela mulher e ter dito para ela poucas e boas, mas Jesus a repreendeu com amor. E aquela mulher entendeu. Versículo 19. Quando Jesus fala com ela, qual é a resposta dela? Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus. Agora eu sei que o nosso encontro aqui não foi por acaso. Agora eu sei que o nosso encontro não foi casual. Quando você consegue falar a verdade em amor às pessoas, as pessoas vão ver em você o amor de Deus por elas. Amém, irmãos? Então é preciso aprender a falar das verdades de Deus com amor, com graça e com misericórdia, para que as pessoas possam ver Deus em você. Porque ao olhar para Jesus, aquela mulher viu que ele era um profeta. E aí, no versículo 20, começa aquela discussão sobre o local da adoração. E isso remontava a muitos anos atrás, que eu não vou entrar nessa questão teológica hoje. Mas só para você entender, quando houve a separação dos reinos, né, na época da morte de Salomão,
Roboão, seu filho, assume o trono, e no reinado de Roboão, o reino de Israel é dividido, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, e Jeroboão assume as 10 tribos do norte, e então Jeroboão, para que o povo não viesse a Jerusalém e não voltasse para o domínio de Roboão, ele constrói um outro templo, ele ergue altares no Monte Gerizim, e então os samaritanos adoravam no monte, e judeus adoravam no templo em Jerusalém. E aquela palavra daquela mulher, vejo que és profeta, abriu caminho para essa discussão. E ela pergunta a Jesus: nossos pais adoravam no monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar de adoração. E ainda assim Jesus continua ensinando aquela mulher com graça, com amor e com misericórdia. Versículo 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora, e já chegou, em que essa discussão ela vai se tornar nula. Discussões teológicas, elas são importantes para o amadurecimento espiritual, para o crescimento espiritual, mas diante de Jesus, discussões teológicas não servem para nada. Porque diante de Cristo, só Ele interessa. Só Ele. Diante dele, ela estava querendo resolver um problema de longa data. Olha, já que o Senhor é um profeta, resolve então esse problema. É no monte ou é em Jerusalém? Jesus falou: está chegando a hora em que isso vai ser totalmente irrelevante. Versículo 21, versículo 22. Por quê? Porque mais importante do que saber aonde Deus deve ser adorado, mais importante do que estabelecer um local de adoração, é estabelecer a adoração. Enquanto você discute se você vai adorar a Deus na igreja ou na sua casa, enquanto pessoas discutem se é isso é certo ou se aquilo é errado, pessoas deixam de adorá-lo. Mais importante do que discutir qual era o local certo de adoração, Jesus estava dizendo: mais importante do que isso é adorá-lo. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Veja que a conversa começou com um pedido de água. Você me dá um pouco d'água para beber? E agora chegou aonde? Na salvação. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, disse Jesus para ela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Novamente Jesus diz a verdade em amor para ela. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão preocupados com o local onde vai ser a adoração, porém o Pai está preocupado com as almas das pessoas. O Pai está preocupado com a verdadeira adoração, porque só os verdadeiros adoradores adoram a Deus, e a missão da igreja é ir atrás desses adoradores. Porque antes de conhecer Jesus, você era um adorador? Sim ou não? Agora você é? Então é isso que nós precisamos fazer: ir atrás das ovelhas perdidas e mostrar a elas o caminho da verdadeira adoração. O caminho da verdadeira oração chama-se salvação. Somente os salvos, somente os salvos adoram. Somente os salvos louvam. Se eu não me engano é Apocalipse capítulo 14. Eu não me recordo aqui. Bota aí na tela, por favor. Sim. Veja o que está escrito em Apocalipse 14. Olhei, e eis que o Cordeiro estava onde? Em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam quem?
Os 144 mil. Quem são os 144 mil? Ih, pastor, agora bugou. O mais importante que você... Eu não vou entrar nessa questão hoje, que eu não tenho tempo. Mas o mais importante para você saber quem são os 144 mil, está escrito logo ali depois. Os 144 mil são aqueles que tinham escrito o que na testa? Você tem escrito na sua testa o nome do Cordeiro? Está na dúvida, gente? Pelo amor de Deus! Quem são os selados pelo Espírito? Quem tem na testa o nome do Cordeiro? Então, os 144 mil está falando de quem? Está falando de quem? Está falando de você, está falando da igreja. Então, os 144 mil salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, que aparece a primeira vez lá em Apocalipse capítulo 7, eles estão em pé, junto com o Cordeiro ali no monte, versículo 2. E veja o que acontece: ouviu uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Versículo 3. Entoavam um cântico novo. Aonde, irmãos? Diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só louva, só canta, só adora quem é salvo. Ninguém pode aprender este cântico, ninguém pode aprender esta adoração, senão os selados, senão os remidos, senão os salvos pelo sangue do Cordeiro. E lá fora está cheio de gente, que precisa ser alcançado, que precisa ser selado. E quem é que tem que ir lá falar com eles? Nós. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Versículo 24. Deus é espírito. E meus irmãos, preste atenção, não existiu e nunca existirá maior prova de amor em que Deus, que é o quê? Espírito, se fez carne para morrer no nosso lugar. O Deus que é Espírito, o único e verdadeiro Deus que é Espírito, Ele se fez carne para morrer no nosso lugar. Esta foi a maior prova de amor. E Jesus estava dizendo ali: Deus é Espírito, e é por isso que os seus adoradores precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Jesus, ele não ia ficar muito tempo naquela forma humana. Passado algum tempo, ele iria morrer, ressuscitar e voltar ao céus. Então Jesus estava dizendo: o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento espiritual, e só os salvos, só os lavados, só os remidos conseguem alcançar, porque afinal de contas, meus irmãos, nós estamos sendo conduzidos para as moradas eternas. João capítulo 14, versículo 2. É para cá que nós estamos sendo conduzidos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: pois eu vou preparar um lugar para vocês. É para lá que nós estamos caminhando. É para lá. Capítulo 4, versículo 25. Ainda assim,
A mulher começou a entender um pouquinho. Depois de tudo que Jesus falou, começando com um simples pedido de água, Jesus começou a falar sobre a água viva. Jesus começou a falar sobre a vida dela. Jesus começou a falar sobre a questão entre judeus e samaritanos. Jesus começou a falar sobre os verdadeiros adoradores. Jesus começou a falar sobre essa necessidade de adorá-lo em espírito, porque ele é espírito. Mas ainda assim a mulher, ela entendeu, mas ela não entendeu tudo. E quando as pessoas começarem a entender um pouco, elas não vão entender tudo, e nós temos que continuar explicando a elas até que elas compreendam tudo. E ela disse: eu sei que virá o Messias, eu sei que ele virá, e quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas. Então, neste momento, quando aquela mulher começou a demonstrar uma pequena fé, o que Jesus faz? Versículo 26, ele se apresenta. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus irmãos, aquela mulher entendeu que ela precisava de um Salvador. Ela só não sabia quem. Quando ela chegou ao entendimento que ela precisava de um Salvador, Jesus fez o quê? Vou repetir a pergunta. Quando ela chegou ao entendimento que ela precisava de um Salvador, o que Jesus fez? Está aqui o Salvador, sou eu. Quando você estiver comunicando o Evangelho, quando você estiver anunciando o Evangelho, quando você estiver cumprindo a sua missão, na hora em que a pessoa entender que precisa de um Salvador, o que você tem que fazer? Apresentar o Salvador. Você quer saber quem é o Salvador? É Cristo, é Jesus, é aquele que me salvou também. Então, a boa notícia é que nós precisamos de um Salvador, e Ele veio. Amém? Ele veio. A boa notícia é essa. Nós precisávamos de um Salvador, e Ele veio. Você pode dar glória a Deus? Ele veio. A mulher ficou tão impactada com aquilo, que no versículo 28, ela largou tudo. Ela foi lá buscar o quê? Água. Ela largou o cântaro para lá. Ela deixou tudo para trás, e ela foi correndo para onde? Foi para a cidade. Talvez, meus irmãos, pela primeira vez na sua vida, aquela mulher tenha se sentido diferente. Talvez, pela primeira vez na sua vida, aquela mulher tenha se sentido feliz. Talvez, pela primeira vez na sua vida, aquela mulher tenha sentido algum significado na sua existência. Por quê? Porque Jesus estava entrando na história da vida dela. E quando ela percebeu isso, ela foi até a cidade. Sabe fazer o quê? Versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Até então, Jesus tinha entrado em Samaria? Sim ou não? Ele estava do lado de fora da cidade. Ele estava junto ao poço de Jacó. E quando ele insiste em levar a salvação até aquela mulher, quando aquela mulher entendeu o que estava acontecendo, ela sai correndo. E quando ela entra na cidade, ela começa a falar para as pessoas que ela encontrou um homem que tinha revelado
tudo o que ela tinha vivido. E ela então anuncia para as pessoas: não seria ele por acaso o Cristo? A maior alegria da vida do cristão deveria ser o prazer de anunciar o Evangelho da salvação. Esta alegria que esta mulher sentiu deveria ser a nossa alegria todos os dias da nossa vida. Você pode dizer amém? Deveria ser. Porque veja, o anúncio messiânico do amor de Deus foi dado a uma mulher samaritana, discriminada, sem valor social, contrariando os costumes e as tradições. E porque Jesus rompeu uma barreira, ela se tornou uma missionária entre o povo, levando as boas novas e se tornando fundadora e participante da primeira comunidade cristã ali em Samaria. Tudo isso porque Jesus quebrou paradigmas. Talvez na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, eu não sei, na sua vizinhança, tem pessoas que você olha e fala assim: não, essa pessoa aí não merece a salvação, essa pessoa aí, eu não gosto muito dela não, essa pessoa aí não deve ser alcançada pelo Evangelho. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã, que possivelmente é esta pessoa que Cristo quer que você alcance. Para que a igreja cumpra a sua missão, nós vamos precisar quebrar barreiras culturais, religiosas e sociais. Para cumprirmos a nossa missão, nós vamos precisar quebrar preconceitos. Jesus, para cumprir a missão dele, ele foi falar com uma mulher desprezada, ignorada. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender a amar sem preconceito, indo até onde for necessário para mostrar o amor de Deus. Não faremos isso sentados no banco de uma igreja. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Comece dentro da sua casa. Aprenda com o exemplo de Jesus. Ele foi até a mulher, ele começou com uma conversa simples, ele foi apresentando as grandezas de Deus de uma maneira progressiva, e a cada reação contrária dela, ele insistia, e quando precisava dizer a verdade, ele dizia a verdade em amor, até que ela sentiu a necessidade de conhecer um Salvador, e então Jesus fez o quê? Apresentou o Salvador. Se nós desistirmos na primeira dificuldade, como pessoas chegaram até Cristo Jesus? Ah, pastor, mas eu já cansei de falar. Se você cansou de falar, então senta, descansa um pouco, recobra as energias e tenta novamente. Pessoas cansadas realmente não conseguem. Mas para você cumprir o chamado de Deus, descansa, recobra as energias e segue adiante. Eu quero concluir deixando uma pergunta para a nossa reflexão. Eu gostaria que você fosse para casa meditando nessa pergunta. Existem barreiras que preciso derrubar para amar melhor os perdidos ao meu redor? Eu vou repetir. Existem barreiras que preciso derrubar para amar melhor os perdidos ao meu redor? Ao refletir sobre esta pergunta,
Se você encontrar barreiras que precisam ser derrubadas, então eu digo a você nessa manhã: derrube. Derrube. Pastor, eu não sei como. Nós já ensinamos a você nessa manhã. Comece com o básico. Comece com o simples. E gradativamente vá ensinando, vá falando das coisas eternas. Jesus não começou pelas coisas eternas, Ele terminou nas coisas eternas, mas Ele começou pelas questões mais simples. Posso ouvir um amém? O que nós esperamos com esta série de mensagens é que a igreja se mova na direção dos perdidos. Não é necessário um movimento, não é necessário um evento, é necessário disponibilidade. Para falar de Jesus para alguém, você simplesmente precisa olhar para o lado e falar. Todos os dias você vai encontrar pessoas que são alvo do amor e da graça de Cristo Jesus. Ao sair da sua casa, talvez até dentro da sua casa, mas se todos da sua casa já são salvos, glórias a Deus por isso. Mas se todo mundo na sua casa já está salvo e conhece a Jesus, no momento em que você botar o pé do lado de fora da sua casa, você vai encontrar um monte de gente perdida, e gente que você conhece. Você vai encontrar pessoas assim na sua vizinhança, você vai encontrar pessoas assim no seu trabalho, na academia, na faculdade, na escola, aonde quer que você vá. Qual é a missão da igreja? Ganhar almas. E se você acha que a palavra de um desconhecido tem mais valor do que a sua, você está redondamente enganado. Ah, pastor, mas eu já cansei de falar. Sim, talvez você esteja cansado de falar mesmo, e por isso já rompeu a fase do amor, e sem paciência já está pegando pesado. Pessoas não reagem à violência, ou melhor dizendo, pessoas reagem à violência com mais violência. Pessoas só reagem positivamente ao amor de Deus. E eu quero dizer para você, nós somos os instrumentos. Jesus disse que não se acende uma lâmpada para colocá-la embaixo da mesa, mas ela tem que ser colocada num lugar alto para iluminar todos que estão na casa. Jesus não iluminou você para você ficar escondido. Não, pastor, lá no meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente, afinal de contas eu não quero ter problema. Você pode até não ter problema no seu trabalho, mas você vai ter problema no céu. E Jesus vai perguntar para você: e aí? O que você fez com o talento que eu te dei? Nossa missão é salgar, nossa missão é brilhar, e a gente não precisa ir longe. Cada pessoa que a gente dá um pouquinho de atenção, cada pessoa com quem a gente compartilha das coisas de Deus, cada pessoa que a gente dá um conselho, às vezes você não está falando diretamente de Jesus, mas você está aconselhando uma pessoa com um problema que ela tem, mas ela não sabe, mas você está aconselhando ela segundo a palavra. Você nem abriu a Bíblia, mas você lembrou que na Bíblia tem uma coisa escrita, e você está dando um conselho para ela, ela nem sabe que você está falando da Bíblia, você está falando da palavra de Deus. Você entende isso? Então, irmãos, chegou a hora da igreja entender a urgência, a importância, a relevância da sua missão, arregaçar as mangas e seguirmos em frente, porque é isso que Deus quer de nós. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Chamar o ministério de louvor aqui para nós encerrarmos cantando a Deus.
que você possa colocar isso em prática, que você possa buscar ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que pessoas sejam alcançadas. Vamos cantar Rompendo em Fé? Cada vez que a minha fé é provada, que nós possamos nos tornar um instrumento vivo nas mãos de Deus, que possamos continuar firmes no propósito de falar de Jesus para todos aqueles que precisam ouvir falar de Jesus. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou romper o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Obrigado, Senhor. Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra, meu Pai, possa produzir o efeito para o qual ela foi planejada, Senhor, não por mim, mas pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo comece a plantar esta semente nos nossos corações. A importância de nós rompermos as barreiras culturais, religiosas, sociais, étnicas, enfim, Senhor, todas as barreiras que às vezes nos impedem de ir até onde as pessoas precisam para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa despertar no coração da Tua igreja o amor pelas almas que nos move na direção dos perdidos, ó Pai. Que o Senhor possa nos despertar para esta realidade, meu Pai. Pois, Senhor, o tempo está correndo. A Bíblia diz que quando nós escutássemos sobre guerras e rumores de guerras, os dias estariam chegando, Senhor, e cada momento que passa, as tribulações só aumentam, ó Pai. Então,
é chegada a hora da igreja sair e proclamar a tua palavra. Senhor, desperta corações, ó Pai, que possam arder para ganhar almas para ti, Jesus. Senhor, a tua palavra foi exposta. Isso era tudo o que eu podia fazer. Mas a partir de agora entra a atuação do teu Espírito. Agora começa, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Só o teu Espírito pode fazer com que esta semente frutifique de uma maneira especial, meu Pai. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito possa trabalhar nos corações, hoje, amanhã, depois de amanhã, durante toda esta semana, e que haja um mover sobrenatural no meio do teu povo, meu Pai, para que o Senhor possa fazer a tua vontade no meio da tua igreja. Eu te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade de expor a tua palavra e que o teu povo seja ricamente abençoado. Amém. Antes de nós nos despedirmos, eu quero chamar os diáconos aqui à frente. Nós vamos orar pelos enfermos ao final do culto. Todos os diáconos podem vir, podem pegar o óleo ungido. Ao final do culto, todos os enfermos poderão vir aqui receber a oração da fé. Quero lembrar você da importância de fazer a inscrição para o próximo módulo da Escola Bíblica Dominical. Aos casais que estão inscritos no retiro de casais, procurar o Eduardo e a Karen. Bazar funcionando, cantina funcionando, e logo mais às 18 horas estaremos de volta para continuarmos cultuando e adorando o nosso Deus. Amém? Vamos nos despedir em oração. Pai querido, Pai amado, leva-nos agora em paz e segurança. Nos dá uma tarde abençoada na tua presença. Que o teu Espírito Santo nos conduza de fé em fé e de glória em glória. Louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome